Bom, hoje a gente vai seguir falando sobre a formação social despótica, que Deleuze e Guattari referem como exemplos principalmente os impérios asiáticos, né? Mas como a gente veio pensando aqui, também poderiam se referir a instituições europeias, né, ocidentais, como a própria Igreja Católica, assim, operando um pouco nesse lugar. E hoje a gente vai seguir definindo um pouco melhor a diferença entre a formação social primitiva e a formação social bárbara, no que diz respeito em certos modos de circulação de fluxos, que seriam pela via da grafia, da voz, do olhar. Eu vou ter que ir seguindo o texto e também tentando compreender aí junto com vocês, porque são digamos assim, caminhos bem desconhecidos também para mim, né? Eu também estou aprendendo, assim, depois de muitos anos que eu li o Antiédipo inteiro, eu estou fazendo essa releitura, que também já vem durando aí um tempo, então também estou aprendendo, assim, com relação a isso. Mas o que eu posso dizer para vocês, já de saída, é que entre os chamados selvagens ou primitivos, essas formas de circulação de fluxo, elas não eram unificadas num ponto, não eram unificadas por um significante despótico. Por exemplo, a voz entre os selvagens tem relação, segundo Deleuze-Guattari, com a aliança, a possibilidade de se fazer aliança, a possibilidade de se cantar junto. Enquanto a grafia tem relação com a filiação, aquelas grafias, aquelas escritas sobre os corpos, né? Aquela escrita da crueldade que a gente viu que se refere às tatuagens, às escarificações, às circuncisões, elas estão marcando uma ordem de filiação. Então, é como se esses diferentes modos de circular fluxos, eles dissessem de realidades heterogêneas, de realidades distintas, de poderes distintos. E o que o significante despótico faz é unir a voz, a grafia e o olhar sob a sua sombra. Então, um exemplo disso para vocês. O pai, o poder do pai nas sociedades patriarcais, nas épocas mais patriarcais da nossa sociedade, é um significante despótico, porque ele reúne a voz, a grafia e o olhar, todos eles a seu serviço, todos eles subordinados a esse desejo, a esse poder do pai. Não sei se alguns de vocês devem conhecer aquele livro do Raduan Nassar chamado Lavoura Arcaica, e lá nós vemos o poder do pai reprimindo, comandando os filhos por essas três vias, pela via da grafia, da letra, né, da escrita ali. O pai volta e meia faz os sermões dele, né, lendo um livro santo. E há a voz do pai nesses sermões. Então o pai faz a voz de Deus passar pela boca dele, a letra de Deus, a grafia de Deus. E o pai também impõe o seu poder pelo olhar. O olhar reprovador, o olhar irado, ameaçador. Então vejam que um significante despótico, ele reúne sob a sua sombra todos os fluxos livres, que poderiam correr livres, que poderiam correr em direções diferentes.
Assim é para o poder do déspota, assim pode ser para o poder do pai. Então a gente vai entrar um pouco nesse domínio em que o desejo dos súditos passa a ser o desejo do déspota. Ou seja, os súditos desejam, passam a desejar e atribuir a si mesmos o desejo do déspota. Eles querem servir. Por que eles querem servir? Eles foram convencidos disso. Eles foram convencidos de que há um rei que é filho de Deus, que tem uma relação de filiação direta com Deus. Como que eles foram convencidos disso? Pelas alianças, pelas novas alianças que foram construídas pelo déspota. Essas novas alianças têm relação com a burocracia estatal, com a burocracia necessária para fundar um Estado. Então, quem convence o povo de que o rei é filho de Deus é o rei, a família do rei, com a ajuda da mitologia, dos contadores de história, dos escribas, dos militares, dos soldados, dos propagandistas. Então, o que o rei faz não é dispersar, não é dissolver os antigos segmentos, as antigas profissões, os antigos ofícios, é empregá-los, todos a seu serviço, todos a serviço agora do Estado. Então, de uma sociedade territorial e segmentar, vai se constituindo uma sociedade urbana, piramidal, fundada sob não mais pela codificação de fluxos, mas pela sobrecodificação, a partir desse significante despótico, que sobrecodifica e que cria interditos e prescrições para todos os outros. E aqueles que têm poder, eles têm através do rei, por sua vez o têm através de Deus, supostamente. Então, aqueles que têm um pouco de poder é porque o rei reparte, mas no fim das contas, o poder de cada um é o poder do rei, o poder que o rei concede. Então, nós vemos aí em filmes épicos, por exemplo, sobre a antiguidade, sobre a Idade Média, certos poderes soberanos, indicam a soberania, né? Na literatura isso aparece também. O poder, por exemplo, de ter nas suas mãos a vida e a morte. O poder, no caso, não só do rei, mas de nobres que teriam esse poder durante a Idade Média, de ter sempre a primeira noite com uma noiva. O poder sobre a terra, o poder sobre os impostos. O que são os impostos? Os impostos que um rei recebe. É o retorno para ele daquilo que ele emana. Essa é a história que ele conta. Porque se ele é a máquina miraculante, o filho de Deus, toda a fertilidade do solo provém dele. Por conseguinte, tudo tem que voltar para ele, como imposto. Onde entra a questão da mitologia, dos contadores de história, dos escribas. Eles ajudam o déspota a forjar essa filiação direta com Deus.
Muitos mitos estão a serviço dos fundadores de cidades, dos pastores de povos, como se diz lá o Homero lá na Odisseia. Os mitos, alguns deles são criados por esses fundadores de cidade para legitimar o seu poder, para falar dessa descendência. Então, há também, digamos assim, nessas formações despóticas, uma tendência ao monomito, e uma tendência aos mitos serem reduzidos a uma única história válida. A Bíblia é uma espécie de monomito do cristianismo, né? E, e esse monomito, digamos assim, é curioso porque os católicos assim leem a Bíblia e acreditam que são muitas vezes, né, que a palavra divina está escrita ali. Só que com isso se ignora a construção histórica da Bíblia. Se ignora quantas coisas foram colocadas, retiradas, selecionadas, de quantos textos apócrifos, chamados apócrifos, foram rejeitados, quantos textos foram considerados heréticos e queimados e perseguidos, as pessoas que os escreveram perseguidas. Então, a construção da Bíblia hoje é o resultado de um monomito, da criação de um monomito, de muitos recortes, de muitas seleções, de muitas exclusões. São pessoas que vão fazendo isso. Havia os concílios, né? Concílio de Nicéia, concílio de não sei onde, que eram enormes reuniões, né, dos eclesiásticos para avaliar o que seria reconhecido, o que não seria reconhecido como corpo, no corpo da doutrina. A construção de um monomito é a construção de uma narrativa sobre a criação do mundo, de uma narrativa que se pretende única, que pretende se suplantar as demais, que pretende que as outras são falsas. E assim é o poder do déspota. Se ele é o legítimo governante, ele deve governar por todo o império, por toda a terra, às vezes. Há essa ambição. Ô, João, Fala, José. quando você colocou, há uns 10 minutos atrás, quando você começou a falar disso, que o súdito deseja o desejo do déspota, você está querendo. Eu fiquei confuso, porque esse D, né, a preposição D, tem um significado subjetivo e objetivo. Você está querendo dizer que o súdito deseja aquilo que o déspota deseja? Ou você quis dizer outra coisa? É isso. Aquilo que o déspota deseja. O súdito deseja o desejo que é o desejo do déspota. Ele é colonizado pelo desejo do déspota. Hum. E é como se, digamos assim, houvesse uma espécie de contágio do desejo do déspota, né? O desejo do déspota Uhum. passa a ser o desejo de todos. E qual é o desejo do déspota? Governar, ser venerado. Então, há um gozo na vida do súdito, sabe? Que é servir.
e servindo, extrair uma parte desse poder para si. Eu estou pensando aqui, se ele deseja, não sei se é muito viagem, se ele deseja o desejo do déspota, não sendo o déspota, é como se isso operasse nele, no súdito, uma espécie de cisão, né? Uhum, exato. Uma cisão, digamos assim, do próprio desejo, né? Então, no caso da psicanálise, a gente nem diria que ele deseja o desejo do déspota, a gente diria que ele demanda, e nem é propriamente o desejo dele, né? É o desejo dele já colonizado, é uma imagem que se interpôs entre ele e o desejo. E essa imagem é a imagem do poder do déspota, né? No entanto, essa cisão, José, ainda permite que o súdito extraia satisfações, né? Mas são satisfações derivadas da satisfação do déspota. São satisfações derivadas da absorção de uma parte desse poder do déspota. Deleuze e Guattari chamaram isso de o gozo dos pequenos tiranos, né? Que são, enfim, poderíamos pensar na crítica dos escritores russos, né, do século XIX aos funcionários públicos. Eles criticavam nos funcionários públicos era um gozo dos pequenos tiranos, um narcisismo do cargo, da posição. E, de fato, o Dostoiévski, o Gogol, batem muito assim nessa vaidade. Esse pequeno gozo seria o que Spinoza chama de afetos passivos, então, mais ou menos, em oposição ao afeto ativo, que seria um afeto genuíno, né? Uhum, Próprio do sujeito, né? sim. Um desejo ativo é aquele que aumenta a nossa potência de afetar e ser afetado, aumenta a nossa condição de escolha, Isso. e tem relação com o que o Nietzsche chama de nobre, né? Nobre. Enquanto existem paixões que são muito vis, né? Que são muito baixas, covardia, traição, né? A besteira. A besteira? A besteira ou a imbecilidade é aquilo que impede o pensamento de se expandir. Besteira implica que uma ideia fixa invadiu a sua mente e te leva igual uma marionete, assim, de um lado para o outro. Eu não conhecia esse termo como jargão analítico, mas é meio o short circuit da teoria da mente hoje em dia, né? Aquilo, uma coisa que te leva para um lugar comum, né? Sempre que você tenta sair daquilo, né? A besteira no Deleuze é um conceito filosófico, mas a besteira já aparece no século XIX, nos escritores, no Flaubert, por exemplo, né? La bêtise. Essa Deleuze fala de uma espécie de fundo animal do pensamento, mas não é dos instintos animais que se diferenciam, né? Mas é de uma indeterminação, uma espécie de princípio informe assim e homogêneo e eu vou encontrar a qualquer hora uma definição do Deleuze assim nesse sentido, mas são pessoas governadas por paixões muito baixas, né? Por ideias fixas, por essas hipnoses de massa. Eu estou pensando justamente nisso, né? São as ideias fictícias, né? Sim, tem um livro do Flaubert que chama Bouvard e Pécuchet. É um livro, é uma comédia. É muito bom, porque eles são possuídos por muitas besteiras, assim, são dois amigos também famosos, né, também pela amizade, além da besteira.
O Felipe perguntou se a esquizoanálise poderia ser considerada um monomito. Isso. Sim, só que eu digitei monolítica errado, aí eu apaguei. Mas é mais um sentido do que você estava falando antes. Eu acho que qualquer disciplina pode ser acusada, né, dessa forma, assim, de um monomito, de uma tentativa de uma explicação, assim, sobre o mundo, sobre a realidade, sobre o cosmos. Se há um monomito da esquizoanálise, ele está baseado nesse desejo enquanto produção, nessa circulação de intensidades, de fluxos, e nessa ideia da história mundial, né, que é dividida aí esse materialismo histórico, né, que é dividido em selvagens, bárbaros e civilizados. É uma narrativa possível, né? Interessante. Da hora. A grande questão assim do monomito é quando ele começa a excluir e dizer que aquilo que não é baseado nele mesmo é mentira, é falso, é errado. Quando ele se pretende uma verdade absoluta, né? Quando ele se pretende um princípio metafísico. Eu acho que a esquizoanálise assim ela nos permite uma visão mais plural assim pelas alianças que ela faz, mas há sempre o risco, né, de engessar, digamos assim, uma nova mitologia. A psicanálise com o mito do Édipo, com o mito da horda primitiva, certamente se há um monomito na psicanálise é o mito é o Édipo. E ele arrisca, digamos assim, absorver tudo, né? Absorver tudo que se faz, tudo que se escuta, todas as intervenções do analista. Isso é bem grave. A gente não conseguia ouvir para além disso, né? Para além do ético, para além de uma perspectiva estrutural. Ainda pensando na questão da besteira, me ocorre um personagem do Buckner no livro Wozzeck, na peça Wozzeck, que é um personagem que, se não me engano, é um antigo militar que fica olhando para o seu uniforme e fica emocionado. Ele chora olhando para o uniforme. Tem algo aí, digamos assim, da ideia fixa, né? Dessa veneração, digamos assim, da farda. Da mesma forma naquele conto do Charles Dickens, né? Que tem um episódio do Tio Patinhas que reproduz. E tá lá o Tio Patinhas idoso contando moedas de ouro e acariciando as moedas de ouro. São ideias fixas, são paixões, são objetos que governam existências. Não me sai da cabeça aquela parte que o Deleuze e Guattari dizem que após essa formação bárbara, o mundo se torna um asilo de alienados a céu aberto. Que são muitas pessoas, são grandes massas de pessoas contaminadas pela mesma ideia.
Então, assim, entre os primitivos não existiam essas grandes massas de pessoas, esses bandos que andam juntos, com uma ideia fixa, gritando a mesma coisa. Já comentei com vocês que eu estou lendo agora alguns evangelhos apócrifos, e muito se fala ali da voz de Deus, né? Nos ouvidos de alguns personagens bíblicos. E, e ali no contexto no contexto religioso, ainda que apócrifo, as vozes de Deus nos ouvidos das pessoas não são questionadas como alucinação. Digamos assim, elas servem como a comprovação da mediação, intermediação divina mesmo. Então, assim, por que num contexto as vozes que vêm de outro lugar são consideradas alucinações, delírios, e outras vezes são vozes proféticas? Quem que determina isso? É o significante despótico. Se está a serviço desse significante despótico, essa voz pode ser bem-vinda. Essa voz é aceita. A voz é até divina. Uma revelação. Mas se essa voz vem, digamos assim, denunciando o significante despótico ou pegando uma linha totalmente alheia a ele, ela é delirante, ela é herética, ela tem que ser queimada. De novo, é uma voz que é julgada segundo a grafia, segundo aquilo que está escrito no livro sagrado. Como eu disse, a partir da formação social bárbara, voz, grafia e olhar são todos reunidos sob o poder despótico. Alguma questão, gente, antes da gente seguir aí com a leitura? Bom, vou fazer a leitura aqui no final da página 271, o objeto transcendente das alturas, o significante como signo desterritorializado. Bom, a gente continua assim numa parte do antiético muito densa. Eu também não entendo tudo que está aqui, mas eu vou fazer a leitura marcando algumas coisas que me chamam a atenção e onde eu vou conseguindo entrar, né? Eu sugiro a vocês também que façam isso, assim, que não tentem ficar entendendo tudo, mas que se detenham talvez em alguma parte onde brilha alguma coisa, onde tem alguma associação com algo que vocês estão pensando, com algo que vocês já estudaram. Vou começar. Ora, com a máquina despótica e a representação imperial, tudo isso é perturbado num novo destino. Em primeiro lugar, o grafismo se alinha, assenta-se sobre a voz, e devém escrita. Ao mesmo tempo, ele induz a voz não como a da aliança, mas como a da nova aliança, voz fictícia do além que se exprime no fluxo de escrita, como filiação direta. Estas duas categorias fundamentais despóticas são também o movimento do grafismo que se subordina à voz, ao mesmo tempo, subordinar
para, ao mesmo tempo, subordinar a voz a si, para suplantar a voz. Produz-se, desde então, um esmagamento do triângulo mágico. A voz já não canta, mas dita, edita. A grafia já não dança e para de animar os corpos, mas se escreve coagulada nas tábuas, nas pedras e nos livros. O olho se põe a ler. A escrita não acarreta, mas implica uma espécie de cegueira, uma perda de visão e de apreciação. E agora é o olho que sofre, embora também adquira outras funções. Ou antes, não podemos dizer que o triângulo mágico esteja completamente esmagado. Ele subsiste como base, como tijolo, no sentido em que o sistema territorial continua a funcionar no quadro da nova máquina. O triângulo veio base para uma pirâmide, cujas faces fazem convergir o vocal, o gráfico, o visual, em prol da eminente unidade do déspota. Se denominarmos plano de consistência o regime da representação numa máquina social, é evidente que esse plano de consistência mudou, que ele veio o da subordinação, não mais o da conotação. Eis, então, em segundo lugar, o essencial. O assentamento da grafia sobre a voz fez saltar para fora da cadeia um objeto transcendente, voz muda de que toda a cadeia parece agora depender, e em relação à qual ela se lineariza. A subordinação do grafismo à voz induz uma voz fictícia das alturas, que inversamente já não se exprime, a não ser pelos signos de escrita, que é a lemite, revelação. Talvez seja essa a primeira montagem de operações formais, que redundarão em Édipo, paralogismo da extrapolação, de um assentamento ou um conjunto de relações bionívocas que conduz à exaustão de um objeto destacado e à linearização da cadeia que decorre desse objeto. Talvez comece aí a questão: o que isso quer dizer? Assim como os problemas de exegese começam a prevalecer sobre os de uso e de eficácia. Vejam só, os problemas de exegese prevalecerem sobre os problemas de uso e de eficácia é a interpretação, é o sentido prevalecer sobre o uso pragmático. Eu sigo. O que ele quis dizer, o imperador, o Deus? Em vez de segmentos... Desculpa, João. É que eu acho que tem alguém com o microfone ligado, que está dando uma interferência aqui em mim. Deixa eu ver aqui. Beleza. Foi. O que ele quis dizer, o imperador, o Deus? Em vez de segmentos de cadeia sempre destacáveis, há um objeto destacado, do qual depende toda a cadeia. Em vez de um grafismo plurívoco diretamente sobre o real, há uma biunivocização que forma o transcendente, do qual sai uma linearidade, em vez de signos não significantes, que compõe as redes de uma cadeia territorial. Há um significante despótico, do qual escorrem uniformemente todos os signos, num fluxo desterritorializado da escrita. Chegou-se mesmo a ver os homens beberem esse fluxo. Zempleni mostra como em certas regiões do Senegal o Islã sobrepõe um plano de subordinação ao antigo plano de conotação dos valores animistas. A palavra divina ou profética, escrita ou recitada, é o fundamento desse universo. A transparência da prece animista é substituída pela opacidade do rígido versículo árabe. O verbo cristaliza-se em fórmulas, cuja potência é assegurada pela verdade da revelação, e não por uma eficácia simbólica e encantatória. A ciência do marabuto remete com efeito a uma hierarquia de nomes, de versículos, de números.
e de seres correspondentes. E, se for preciso, colocar-se-á o versículo numa garrafa cheia de água pura, beber-se-á a água do versículo, esfregar-se-á o corpo com ela, e as mãos serão lavadas. A escrita, primeiro o fluxo desterritorializado, o bebível, ela escorre do significante despótico. Pois, o que é o significante em primeira instância? O que ele é em relação aos signos territoriais não significantes? Quando ele salta para fora das suas cadeias e impõe, sobrepõe um plano de subordinação ao seu plano de conotação imanente. O significante é o signo que deveio signo do signo. É o signo despótico que substituiu o signo territorial, que atravessou o limiar de desterritorialização. O significante é tão somente o próprio signo desterritorializado, o signo que deveio letra. O desejo já não ousa desejar, deveio desejo do desejo do déspota. A boca já não fala, ela bebe a letra. O olho já não lê, o olho já não vê, ele lê. O corpo não mais se deixa gravar como a terra, mas se prosterna diante das gravuras do déspota, o além-terra, o novo corpo pleno. Então veja só, vamos partir dessas três formas de circulação de fluxos: a grafia, a voz e o olhar. Como eu dizia, entre os primitivos, elas eram independentes entre elas. Se experimentava algo através do olhar, algo através da grafia, desses corpos marcados, tal como a Terra, e uma outra força ainda através da voz, né? O que acontece nessa passagem ao significante despótico é que essas três formas de circulação, todas elas são postas a serviço desse significante, desse signo desterritorializado, desse objeto que se destacou de uma cadeia. O que eu estou querendo dizer? Vamos pensar entre os primitivos. Havia um Deus que agiu de determinada forma, e um destino foi conduzido em uma direção. Ora, mas a esse Deus podem ser opostos outros deuses. Outras forças podem entrar em jogo. Quando um significante despótico é erigido, tudo diz respeito a ele, tudo se subordina a ele. Não tem uma palavra mais alta, não tem uma palavra paralela, não tem uma palavra horizontal que combate a palavra da divindade. Tudo está subordinado à divindade. Isso é um objeto que se destaca da cadeia. O que é a cadeia de relações? Bom, a cadeia de relações, nós estamos numa cadeia de relações entre forças. Essas forças têm determinado modo de influenciar umas às outras. Mas o significante despótico, como o déspota, ou como Deus, ou como o pai, ele se destaca da cadeia. Ele sai da ordem do mundo. Ou melhor, ele assume a ordem sobre o mundo, como se fosse algo acima, de fora, superior, do além. Então, Deleuze e Guattari dizem que a voz já não canta, mas dita. Aqui é uma série de colocações que eles colocam que, ao mesmo tempo, são precisas filosoficamente, mas também são poéticas, né? Eu acho que me desperta imagens pensar nessa voz que dita. Que dita o quê? Que dita ordens, que dita decretos, castigos, ordena castigos. A grafia já não dança e para de animar os corpos, mas se escreve coagulada nas tábuas.
Vejam que a gente já estudou um pouco essa questão de que a grafia entre os primitivos ela não estava ainda subordinada à escrita, a essa escrita que nós conhecemos. A grafia era uma escrita no próprio corpo, era uma escrita da crueldade. Tinha relação do compromisso do homem selvagem, do humano selvagem com a terra e com as forças da terra. Só que aqui a grafia passa a ser subordinada à escrita, que não mais anima os corpos, mas se escreve coagulada nas tábuas. Me recordo agora do Davi Copenau falando sobre os livros, né? Tem uma expressão que é uma coisa de folhas de palavras. Não me recordo agora, mas querendo dizer um pouco dessa palavra morta, sabe? Essa palavra que perde parte da sua vitalidade, da sua alma ao ser escrita. Evidentemente falando em nome de uma sociedade muito mais oralizada, né, que transmite o conhecimento muito mais por essa via oral do que pela escrita. E eles dizem ainda: o olho se põe a ler, a escrita não acarreta, mas implica uma espécie de cegueira, uma perda de visão e de apreciação. Então, eles estão dizendo que no momento em que se passa a ler, é gerada uma cegueira naqueles que leem. Porque aqueles que leem acreditam naquilo que eles leem, mesmo que eles vejam outras coisas com os olhos. Vejam aí a alucinose provocada pela religião também, né? Você vê uma coisa, mas está escrito outra. E a pessoa acredita naquilo que está escrito, não naquilo que ela vê. Então, por exemplo, como sustentar essa doutrina de que a humanidade foi criada em 7 dias? Como sustentar essa doutrina de Adão e Eva e da queda do paraíso? Quando nós, digamos assim, temos disciplinas científicas que têm provas, digamos assim, materiais, históricas, de que há um ancestral animal do humano, comum ao humano e a outros animais. Então, isso, digamos assim, se pode ver uma prova, um rastro, só que está escrito na Bíblia outra coisa. Então, no momento em que se passa a ler, isso implica uma cegueira, uma falta de apreciação. Por exemplo, quando os brancos chegam nas florestas, né, e encontram os indígenas. Para eles, a sabedoria dos indígenas da floresta é coisa do demônio. É isso que é ensinado, é isso que eles leem, é isso que eles ensinam aos indígenas que eles querem catequizar. Mas isso é uma falta de apreciação do real. Dizer, por exemplo, que plantas que servem há milhares de anos e se aliam há milhares de anos com muitos povos, permitindo que eles vivam melhor, avaliar isso como algo do demônio e proibir, destruir, é uma falta de apreciação do real, das afinidades. A menos que, evidentemente, isso esconda um desejo de poder, né? E que precisa usar também a, a, a dimensão teológica para justificar a própria tirania.
Mas vejam, esse triângulo mágico, como eles chamam, grafia, voz e olhar, não é completamente esmagado, eles dizem. Ele subsiste como base, como tijolo, no sentido em que o sistema territorial é usado pela nova máquina despótica. Então, esse triângulo se torna agora como a base da pirâmide despótica que converge, que faz convergir o vocal, o gráfico e o visual em função do desejo do déspota. Pensem na simbologia do olhar. A simbologia do olhar, a partir da formação despótica, é a simbologia da vigilância. O olho que tudo vê. Podemos pensar nos panópticos lá estudados pelo Foucault, né? Aquelas formas de organização arquitetônicas em que há uma vigilância absoluta de tudo. O olho da paranoia, esse olho que persegue, que vigia tudo que se faz. É o pensamento, esse olho vê. A mesma coisa para a voz. As vozes que se escuta numa alucinação auditiva. Vozes que falam em nome de um significante despótico, que às vezes mesmo fala pela boca desse que os escuta, né? Aquele que escuta passa a repetir essa voz, passa a atuar essa voz. É curioso que na psicose, assim, distintamente de nós neuróticos, o psicótico, quando escuta, nós neuróticos, a gente está conversando e o nosso pensamento, às vezes, ele fala baixo com a gente. Só que a gente sabe que é o nosso pensamento. O psicótico, quando ele escuta essas vozes, elas não estão baixas, elas são projetadas no ouvido. Então ele não sabe se aquilo é interno ou externo, se aquilo é o pensamento dele ou é alguém que está falando, se é Deus, se é o diabo, se é um espírito, se ele está possuído. Mas é a voz do déspota. Ou a voz, ou as vozes perseguidas, digamos assim, que expressam o medo dessa perseguição. Então, vejam, Deleuze e Guattari dizem que o regime de representação muda de uma máquina social para outra. Que no plano de consistência territorial, ele era um regime de conotação. Um signo remete ao outro, um signo se enlaça com o outro. Então as coisas vão acontecendo, mas as coisas acontecem segundo múltiplas forças que intervêm. Na passagem para o regime bárbaro, é um regime de subordinação, porque uma coisa acontece não mais em função de múltiplas coisas, forças que intervêm, mas da vontade de Deus, do um. Percebem que na passagem dos selvagens para os bárbaros há a passagem de um regime de forças de multiplicidade para um regime de forças que é subordinado a uma unidade.
a Deus, ao déspota, ao pai. Então, de um lado, nós temos cadeias territoriais linhas que se estendem. Num outro pensamento gráfico, a gente tem um emaranhado, uma fortaleza que se sedimenta. E aí tem esse assentamento da grafia sobre a voz e a subordinação do grafismo à voz. Primeiro, o que acontece quando a grafia se assenta sobre a voz? Quando a grafia, a escrita de um livro sagrado, de uma tábua, se assenta sobre a voz, isso implica que a voz é comandada pelo mandamento. Que a voz vai falar, vai repetir o mandamento, vai agir o mandamento. Por outro lado, quando é o grafismo que é subordinado à voz, isso vai implicar uma voz das alturas, uma voz que vem do além. E essa voz que vem do além vai conduzir o profeta no deserto a achar as tábuas gráficas. Então, eu estou dizendo assim que se a gente partir da grafia ou da voz, não importa, porque isso sempre vai dizer de um déspota, de um Deus que passou a manipular através de todos esses modos pelos quais os fluxos circulam. Todos esses modos passam a ser conectados em nome da verdade divina. Aquilo que se vê, aquilo que se escuta, aquilo que se diz, aquilo que se escreve, aquilo que se lê. Tudo vai depender do significante. Tudo vai ser traduzido, interpretado com base no significante, nesse objeto destacado da cadeia. A voz de Deus, a voz do déspota, a palavra do déspota, a ordem do Pai. Vejam o que o Deleuze e Guattari dizem. Aí talvez comece a questão o que isso quer dizer. E os problemas de exegese começam a prevalecer sobre os de uso e da eficácia. Bom, para um xamã, quando alguém está doente, a resposta a essa doença é criar um encantamento, uma força que atue sobre outra força. Só que quando a exegese passa a prevalecer sobre o uso e sobre a eficácia, o padre ele não tem um encantamento para curar esse doente, uma força que se exerça sobre outra força. Ele tem um mandamento, ele tem a prática da confissão, ele tem uma interpretação religiosa que implica que um desejo adoecido ainda se volta contra si mesmo.
na perspectiva do pecado, da falta, da culpa. Isso é uma exegese. A partir de um acontecimento, você fazer uma interpretação com base num livro sagrado. Então você está doente porque você é pecador. Aí daí a pergunta, o que isso quer dizer? Como interpretar o mal desse ponto de vista? Não é que são forças agindo sobre outras forças, é que há um mal radical no mundo. É que há a história de Satã, o anjo insurgente contra Deus, essa outra força que faz o mal existir no mundo, que está influenciando tal pessoa. O que isso quer dizer? E o Deleuze e o Guattari aqui estão criticando também a psicanálise, né? No sentido assim de não ser mais, de não estar lidando com uma pragmática dos fluxos, mas em alguma medida com uma interpretação. O que isso quer dizer? O que esse sintoma quer dizer sobre o seu passado, sobre a sua história familiar? Esse sintoma diz de qual estrutura será que você está? Qual estrutura será que te organiza? Então, Deleuze e Guattari, eles pensam em opor uma pragmática das forças a uma interpretação estrutural, ou desenvolvimentista, ou de Piana. Vejam o que eles dizem. O que quis dizer o imperador, o Deus? Então, a exegese, o que a exegese, enquanto um sistema de interpretação, ela te ensina ou te força a ler o mundo de determinada maneira. Ela te força a ler não só um texto sagrado, mas também o mundo inteiro a partir desse texto sagrado. Então, muito já se foi escrito nessa tentativa de se interpretar o que o imperador ou Deus quis dizer, quer dizer. Isso são modos, digamos assim, de monopólio de poder, né? De monopólio de poder que é conquistado através dessa palavra, da interpretação dessa palavra. Deleuze e Guattari dizem. Em vez de segmentos de cadeia sempre destacáveis, isso é essa multiplicidade de fluxos que eles estão falando, de multiplicidade de fluxos e de signos referentes a esses fluxos. Em vez desses segmentos, eles dizem, há um objeto destacado, do qual depende toda a cadeia. Em vez de um grafismo plurívoco diretamente sobre o real, há uma biunivocização que forma o transcendente, do qual sai uma linearidade. Em vez de signos não significantes que compõem as redes de uma cadeia territorial, há um significante despótico, do qual escorrem uniformemente todos os signos num fluxo desterritorializado de escrita. Então, eles estão falando aqui como que um objeto se destaca da cadeia. Na cadeia, as coisas se interpretam umas pelas relações com as outras, com as relações que se estabelecem com as outras. Então, é uma interrelação horizontal ou transversal. Quando um elemento se destaca da cadeia, Deus, por exemplo, vai passar a haver uma linearização da interpretação sobre as relações. As relações vão ser sempre interpretadas segundo o monomito. Vejam a que ponto que o grafismo, digamos assim,
manipulado aí pelo significante despótico, ele vai se tornar poderoso. Deleuze e Guattari citam, então, esse escritor, esse provavelmente um antropólogo, Zempleni, que mostra como em certas regiões do Senegal, uma palavra divina ou profética é escrita no papel, é colocada na água e é bebida. Eles dizem aqui embaixo, ó. Colocar-se-á o versículo numa garrafa cheia de água para beber-se-á a água do versículo e esfregar-se-á o corpo com ela, e as mãos serão lavadas. Então, eles estão falando aqui, a palavra, a grafia que traz a palavra divina é tão poderosa que se você colocar aquela palavra na água, aquela água vai se tornar sagrada, vai se tornar curativa. Eles estão opondo isso à palavra divina ou profética quando recitada, quando cantada no mundo animista, em que essa palavra ela age diretamente sobre os corpos, mas encontra, digamos assim, muitos poréns, muitas outras forças. Então não há um canto, uma voz, uma força que prevalece sobre as outras. Elas estão em combate o tempo todo. O que o Deleuze e o Guattari sugerem que a gente precisa primeiro, principalmente o Deleuze, de um combate contra o juízo de Deus? Porque nós perdemos esse plano de imanência, esse plano animista, a partir do momento que há um juízo de Deus que tenta sobrecodificar tudo. É quase assim, não dá nem para a gente lutar ainda entre nós se a gente não lutar contra o capitalismo, porque assim, ele é um inimigo tão maior, todas as outras forças que podem nos destruir, que é um inimigo comum, digamos assim. Então vejam, essa escrita que é bebida se torna um fluxo desterritorializado, ou seja, que através da bebida canaliza alguma coisa de sagrada, supostamente, né? Obviamente que eu estou aqui seguindo, digamos assim, entrando no personagem do déspota. Ela é, eles dizem, ela escorre do significante despótico, essa escrita, o poder de curar dessa escrita. Porque como que se cura? A partir, digamos assim, desses versículos escritos que passariam a palavra sagrada, que passariam para a água, tornariam sagrada essa água, que por sua vez curaria. Então há um fluxo desterritorializado que passa. Ora, não é uma substância que está ali curando como um remédio. É a própria grafia, é o próprio sentido despótico, sagrado daquilo que se escreveu. É isso que cura, é isso que passa através da água e cura a pessoa. É nesse sentido que o Deleuze e o Guattari falam que o significante despótico faz escorrer todos os signos, num fluxo desterritorializado de escrita. Eles estão querendo dizer que esse significante despótico passa a invadir todos os setores da vida, todos os outros fluxos, absorvendo as forças dos outros, a serviço dessa voz divina, desse monomito. Então a água é contagiada por esse fluxo desterritorializado, por essa palavra que se tornou elixir.
Vejam o que o Deleuze-Guattari dizem. O significante é o signo que deveio o signo do signo. É o signo despótico que substituiu o signo territorial, que atravessou o limiar de desterritorialização. O significante é tão somente o próprio signo desterritorializado. Porque os signos já não passam a indicar uma realidade plurívoca e múltipla. Todos os signos são desterritorializados e passam a veicular tão somente o significante despótico. Ora, a sarça ardente lá do deserto que o Moisés encontra poderia ter muitas outras interpretações, poderia conduzi-lo para outros caminhos. O xamã que lê os signos da floresta pode passar a interpretar tudo como a velha disputa, a velha guerra entre Deus e o diabo. Então, o signo é desterritorializado porque ele já não segue uma matéria intensa, mas ele é absorvido por uma interpretação exegética e por um monomito. Nesse sentido, a boca já não fala, eles dizem, ela bebe a letra. Então, o encantamento não vai mais passar pela boca que fala, um signo atuando sobre o outro signo. Mas a boca bebe a letra, isto é, a grafia que foi desterritorializada, a grafia que se tornou elixir ao ser colocada na água. O olho já não vê, ele lê. É isso. Nós, a princípio, parece que nós enxergamos o mundo, mas enxergamos a partir da cultura, a partir daquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos da grafia. Então, vemos muito pouco do real, muito pouco do que está, dos movimentos intensos do mundo, enquanto a gente acreditar naquilo que a gente leu, naquilo que a gente ouviu dos outros. E o corpo já não é mais gravado como a terra por múltiplas forças, já não é mais marcado pela sua relação, pela sua aliança com essas forças, mas ele se prosterna diante as gravuras do déspota, esse poder que vem do além da terra, né, tem o seu fundamento além da terra. E o déspota se torna, então, esse novo corpo pleno, o objeto destacado, o objeto miraculante, aquilo de onde tudo vem para onde tudo volta. A gente está falando aqui de uma estrutura da percepção. A nossa percepção foi condicionada a uma estrutura. E essa estrutura é produzida pela cultura. Nosso olho está condicionado a ver algumas coisas e outras não. Nosso ouvido está condicionado para escutar algumas coisas e outras não. Nós estamos condicionados a ler algumas coisas e outras não. A entender algo do que lemos de determinada maneira. Então, não tem só a percepção, mas tem um modo de compreender aquilo que é percebido. Ou melhor, não tem apenas só as sensações, mas a percepção já implica o modo como a gente compreende a sensação. A percepção é um lugar de uma estrutura de dominação. Percepção, ela na nossa percepção nasce colonizada por outrem. Outrem é a maioria, as crenças da maioria, o monomito.
subjetividade da massa, produzida em massa. Bom, gente, o que eu queria trazer hoje era isso. Se vocês tiverem questões, a gente pode seguir mais um pouco. Ô, João, eu tô com uma dúvida assim mais teórica, né? O Édipo aí já nessa formação social despótica, né? Nessa segunda formação sexual, social que eles descrevem, o Édipo aí já funciona ou só vai funcionar quando ele analisar a formação social capitalista? Só para eu me localizar aqui. O próximo subcapítulo, José, vai ser justamente sobre isso, né? O significante despótico e os significados do incesto. Então, a gente vai falar sobre isso. O que eu consigo adiantar é para dizer o seguinte: na figura do déspota, o incesto se realiza. A gente estava vendo isso na semana passada, de como que o déspota ele atualiza na consciência o complexo de Édipo, digamos assim, porque ele se casa com a própria irmã e com a própria mãe. Inclusive, se casar com a mãe e com a irmã são fases do processo de se tornar um déspota, de assumir, digamos, as alianças laterais através da irmã e a filiação divina através da mãe. E a mãe, nesse momento, se torna a mãe do povo, digamos assim, a mãe de todos. E, de certa maneira, o incesto e o complexo de Édipo, como nós experimentamos, me parece que não é experimentado assim dessa maneira, porque a estrutura social, a formação é outra. Me parece que o Deleuze e Guattari vão dizer que o Édipo se realiza plenamente na formação social capitalista, porque é aí que as pessoas, as formas de vida, as formas de existência, se tornam mais isoladas em núcleos familiares. E é nesse momento, digamos assim, que ocorre essa, para o Deleuze e Guattari, essa estrutura edipiana, né, em que, de certa forma, há essa relação da criança com a mãe ou a função da mãe, há essa disputa com o pai, essa guerra no seio da família, digamos, quase como se fosse um estado autônomo à parte, e um certo isolamento de um campo comunitário que, de certa forma, dispersaria mais os investimentos libidinais, né? Dividiria mais os investimentos libidinais. O Édipo nasce na sociedade que considera, como dizia o Freud, Sua Majestade o bebê, né? Em que o bebê se torna o reizinho da casa, que é cuidado pela mãe, que estabelece com ele uma relação fusional, que logo entra em rivalidade com o pai. Num campo social mais comunitário, primeiro que a própria função da mãe é muito mais dividida. Essa criança não tem tanto, digamos assim, tanto, ela já não é mimada como é na nossa sociedade, ela já não tem esse lugar central na casa, porque são muitas crianças, são as crianças do grupo, da tribo. Se há um Édipo
se há um Édipo que se forma, digamos assim, seria menos contra o pai do que contra o próprio déspota, né? No sentido dos desejos dos súditos por tomarem o lugar do déspota. Porque mesmo que eles considerem o déspota divino, digamos, há um complexo de revolucionário, né? De eliminação daquela ordem revolucionário ou reacionário, na medida em que se pode assumir para si aquele poder. Foi ótima a explicação, obrigado. Eu tô pensando aqui nesses mitos, né, dessa época, Star, Inanna, Isis, que justamente, bom, a gente fala na próxima, mas justamente a mulher, ela é mãe, mas ela é prostituta e ela é amante. É é uma outra estrutura mesmo para que a mulher é inserida. Interessante isso, José. Se você puder trazer na semana que vem essas cenas mitológicas, né? Eu coloco alguma referência no grupo durante a semana. Beleza. Eu, João, queria só levantar aqui uma questão que me fica assim. Tem todo esse fluxo, né, que você fala, o que o texto traz, né, do selvagem para a barbárie e tudo isso, mas eu fico tentando aqui comigo mesmo ver assim, qual é a tarefa, qual é a minha tarefa psicológica nessa história toda, sabe? Assim, é, é, como os signos, né, como você falou, são desterritorializados. Como se faz, como se dá esse retorno, um retorno ao mundo, né? Um retorno ao mundo com todas as virtudes da fala criativa, da escuta, da escuta plena, o olho que vê, essas, esses sentidos, esses sentimentos vivificantes, né? Quer dizer, o que tem que ser feito, ou qual é a nossa função, né? Minha pergunta começou, né? Esse retorno dessa primazia desses sentimentos, ou desses sentidos, e de todas essas emoções, né? Como fazer para que a gente volte a sentir a textura da, das coisas, das folhas, as cores, os sons. Quer dizer, qual é a tarefa? Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é fazer com que isso volte, mas como se dá essa tarefa? Como se daria essa tarefa? É uma questão que fica comigo, que eu só estou dividindo com vocês. De certa forma, assim, na psicanálise, o modo de se libertar de traumas, de fantasmas, né, que ficam justamente se constituindo como repetições de uma experiência que se destacou da cadeia, na psicanálise seria necessário nós falarmos, elaborarmos, né, traumas, desenvolvermos um vínculo transferencial de certa forma, ocorreria, por meio da palavra, essa libertação desses significantes mestres que se constituiriam para barrar a nossa visão, né? Para nos cegar. Só que, para isso, é necessário a interpretação do psicanalista. E a interpretação do psicanalista remete também
em certas leituras da psicanálise, é um outro monomito. Então, assim, bom, eu estou te explicando o seu trauma, mas eu estou explicando com base numa teoria, que se propõe ser uma teoria ontológica sobre o homem, né? Se propõe a explicar como que surgiu o homem, e se propõe a explicar como que as pessoas são diferenciadas, estruturadas de diferentes maneiras. Então, a forma que a psicanálise nos indica, para o Deleuze-Guattari, seria limitada por essa interpretação. Que essa interpretação continuaria colocando, digamos assim, ainda imagens, ainda representações na frente da experiência. Então, o que o Deleuze e o Guattari dizem é: experimente, vá para a experimentação, porque nós desaprendemos a sentir. As sensações estão, digamos assim, interpostas. Então, a gente está separado das nossas sensações, dos nossos afetos originários, por uma percepção colonizada, uma estrutura da percepção que é massificada. Então, o modo de voltar a sentir as coisas, digamos assim, seguindo a nossa pulsão, o nosso próprio ponto de vista, é descobrir as nossas afinidades. É descobrir pela experimentação o que nos faz alegres, o que nos faz tristes, o que nos faz mais nobres, o que nos faz mais vis. Essa experimentação desligada do significante despótico, ela vai nos permitir, digamos assim, reaprender o que é a vida. Reaprender a viver a vida, a experimentar a alegria com a vida. Se a gente está bloqueado por qualquer saber teórico, teológico, filosoficamente dogmático, é como se de saída a nossa experimentação tivesse também contaminada. Óbvio que a gente não vai se não contaminado por essas experimentações, mas a experimentação ela racha a forma quando ela é suficientemente intensa. Então é como se a gente descobrisse coisas novas sobre nós mesmos e sobre o mundo. Sensações novas, camadas, profundidades, afetos, formas de vida. Obrigado, João. Bom, eu fiquei assim pensando na questão da sensação, né? Que, na verdade, no meu entender, a sensação ela vem antes da percepção. Eu não sei se é isso que você quis dizer, mas eu fiquei com uma dúvida. E porque e depois e a percepção também, eu também tive dúvida que ela não é só através dos sentidos, mas ela vem pela percepção. Mas eu entendo que mais pelo sentido. Então, eu estava querendo falar um pouco sobre, perguntar para você, na sua leitura, o que você estava colocando, o que você acha disso. Uhum. Boa pergunta. Eu acho que mas você é isso mesmo. Me parece que a sensação é mais originária. Ela vem primeiro. A percepção é uma forma de organizar um feixe de sensações. Só que essa forma de organizar um feixe de sensações, digamos assim, é manipulada por um certo ideal. Então, esse ideal, ele nos faz ver de determinadas maneiras. É quase como se descesse uma cortina sobre a sensação.
um filtro sobre a sensação. Então, o que eu vou perceber de um fenômeno? Depende do ideal que te colonizou. Então, assim, sei lá, dependendo assim do ideal que colonizou uma pessoa, vai ver uma luz no céu. Algumas pessoas vão dizer é um OVNI, a outra vai dizer é Deus vindo salvar o mundo, sabe? Então, assim, uma luz, uma sensação que pode causar espanto, medo, alegria, ela vai ser, digamos assim, interpretada a partir da percepção de um conjunto de percepções e também de um conjunto de crenças. Uhum, De verdade. Então, a nossa percepção, assim, me parece que ela já implica uma certa colonização dos sentidos, uma tela sobre os sentidos. E ela tem várias camadas, porque ela já está atuando no momento mesmo que a gente vê. E depois que a gente vê, ela continua atuando com mais camadas de julgamentos, né, de orientações, Conhecimento. de conceitos, né, no caso da filosofia, de dogmas, no caso da religião. Então, tem uma certa estrutura da percepção que é a nossa condição de perceber o mundo. Só que, para além disso, há outros mundos, para além dessa estrutura da percepção. Há outras forças, há outros modos de relação com essas forças. Essa estrutura da percepção, o Deleuze em algum momento chamou de outrem. Outrem, na psicanálise a gente chama o grande outro. Então é um modo, digamos assim, um imaginário que domina as múltiplas imagens de cada um e de todos. Obrigado, Ela. Na psiquiatria, a gente chama, na psicopatologia, na verdade, a gente chama, quando a gente faz uma súmula psicopatológica, a gente chama essa categoria de senso-percepção, porque justamente a gente entende que tem um movimento recíproco, né? Não vou chamar de dialético, recíproco, porque a gente pode pensar, sim, a sensação é primária, originária, né? Falando no sentido fenomenológico, mas ela em si já é filtrada por uma certa percepção que já é subordinada a isso que você falou, né? Uhum, Então é um movimento aí, né, dessas nossas máquinas aí já falando no sentido deleuziano, né, de captar o mundo, né? uhum. Elas são primárias, mas elas já estão imbuídas já estão colonizadas, né? É, é quase como se nós virássemos peças numa mega máquina social. Então, nós mesmos somos peças, somos às vezes olhos, digamos assim, de uma ideia. Somos olhos, mãos, ouvidos. Então, o que eu estou querendo dizer é que isso é uma ideia que coloniza um corpo, mas isso faz corpo. Então, nós vivemos segundo ideias. Nós vivemos, sentimos, vemos, escutamos, segundo essas ideias do mundo. Beleza? Em algum momento chamou isso também de princípio transcendental, segundo um princípio transcendental. O masoquista vive segundo o princípio transcendental da mãe devoradora. É isso que organiza todo mundo perceptivo dele. É um princípio transcendental. No sadismo haveria outro, na natureza primeira, né, que estaria todas as ações lá dos libertinos.
eu estou aqui pensando como é que isso se dá na arte, né? Essa questão da todo esse mundo sensorial que você pode viver ou não, e como isso se reflete, né, em todas as manifestações artísticas. Isso é muito rico, no meu entender, que é só por aí que a coisa pode acontecer. Uhum. Está enganada, mas Como se a arte assim nos ensinasse, então, nos fizesse experimentar outros modos de sentir, né? E quebrasse, digamos assim, essa hegemonia dessa percepção massificada. exatamente, Então, ou colonizada, como você fala. sim. E só que, obviamente, como tudo, a arte também pode ser colonizada, e é o tempo todo, Né, né? pode. Ainda digamos assim, apenas monetizada, capitalizada, organizada em escolas, em períodos, enfim, em formas certas de se fazer, em técnicas, É, e assim, essa tudo é isso é outra muito, coisa. e tudo isso é importante, né? As técnicas, os modos de se fazer, mas quando são congelados, Mas tudo isso seria decorrente da sensação. a fuga da percepção, né? É decorrente da sensação que está o tempo todo ensinando algo novo, outros pontos de vista. Mas também, ao mesmo tempo, vamos pensar assim, tem muitos fluxos loucos que os artistas cavalgam, mas assim, às vezes, se você não vender, você não sobrevive. E aí, para vender, você tem que, digamos, amansar os seus cavalos. Uhum. Sim, mas aí é uma opção, né? Para alguns, assim, é uma opção, mas ao mesmo tempo uma condição de vida. E aí, digamos assim, que nesse sentido, a vida, assim, também é uma forma de prostituição, né? A gente tem que estar se vendendo a nossa energia vital para sobreviver, para se manter sobre um corpo, porque o modo da gente continuar existindo. Mas é isso, digamos que a arte perde justamente esse caráter extra pessoal, extra perceptivo, quando tem que se submeter a uma hegemonia, digamos, literária ou pictória, né, formal. Uhum. Fora a arte, eu estou pensando aqui nas algumas preleções que você fez sobre o Castanheda, né? Que seria assim o uso, o uso ritualizado, né, dos alucinógenos seria outra forma de escapar a esse imaginário transcendental que você, acho que foi imaginário transcendental, né, que organiza a nossa percepção dessa forma, que coopta, né, a nossa percepção, na verdade. Uhum. É uma forma, né? Eu tenho pensado toda uma categoria dessas relações que, digamos assim, ativam a memória da força, né? Ativam essa evidência para além da visão imaginária. São os aliados. Alguns dos aliados que eu tenho chamado de aliados professores são as plantas, que alguns chamam alucinógenos, outros psicodélicas, outros enteógenos. Então, cada um desses modos de se nomear também essa experiência vão de acordo, digamos assim, com uma certa base exegética, né, de leitura, de interpretação. Mas, de fato, me parece um caminho, e um caminho assim, dos mais importantes e urgentes assim, para a humanidade. Mas também pode ser um objeto que se destaca da cadeia, né, e que se torna um objeto mestre, um significante mestre.
é possível também a gente ficar, também ser capturado, é mesmo por uma planta, né? Sim, sem dúvida. Aí já é dependência, né? Uhum. Então, essas experimentações, elas têm que continuar, né? As relações de aliança, quando são, de fato, relações de aliança intensificadoras, elas nos convocam a novas experiências, a continuar os procedimentos, criando técnicas. Uma experiência assim muito afetiva e vívida durante o uso da ayahuasca ou do cogumelo também, às vezes, tanto um quanto o outro podem levar a esse lugar. É um lugar em que a gente sai de uma certa biunivocidade das coisas, ou seja, um sentido bipartido da lógica ocidental, por exemplo, feminino e masculino, certo e errado, bem e mal. Nós saímos dessa dimensão biunívoca e acessamos o real plurívoco. E o real plurívoco é também paradoxal. Então as coisas são ao mesmo tempo. E isso pode ser aterrorizante. Então, essa divisão, digamos, do gênero entre masculino e feminino, que é biológica e cultural, nesse plano ela é sacudida. Porque não é isto, é aquilo, é isto e aquilo. As coisas são ao mesmo tempo. Então, é homem e mulher, velho e novo, e criança. Nesse plano das forças, as coisas convivem. Os pontos de vista convivem ao mesmo tempo, simultaneamente, às vezes sucessivamente. É nesse plano que o Arthur poderia dizer: sou meu pai, minha mãe, meus avós e eu mesmo. Porque nesse plano das forças nós devimos outras forças. Não há uma identidade que coincide consigo mesma. Se a gente perguntar para alguém nesse plano intensivo, para um esquizo nesse plano, quem é você? Não tem um eu unificado que testemunhe essa borda. Ele está sem borda. Daí que é o plano dos espíritos ou das intensidades que circulam entre os corpos. Um sistema em que a unidade corporal é esboroada em função desses sopros e possessões, forças que subordinam umas às outras. Por exemplo, aquilo que o Deleuze e o Guattari chamaram de o devir criança. Devir criança, primeiro, que não é uma criança, não é se tornar uma criança, não é imitar uma criança, não é representar uma criança. O que é o devir criança? O devir criança é a alegria dos começos, é a alegria da experimentação, é o fôlego, o sopro que vivifica a alma.
é aquilo que nos faz existir com mais vontade, é aquilo que nos dá desejo de aprender. É aquilo que nos faz arriscar outra vez. É aquilo que nos faz nos encantarmos pelo mundo. Bonito isso, João. Muito bonito. Assim como também nos atravessam forças animais, forças vegetais, forças moleculares. Onde havia o eu, há uma multiplicidade. Onde pensávamos existia um eu unificado sobre um corpo, há essa multiplicidade de forças que convivem, que combatem, que entram em relações de aliança. Bom, mas acho que é isso por hoje, né? A gente retoma na semana que vem com o antiédipo. E para o mês de dezembro, eu combinei com o Flávio, ele vai trazer um estudo que ele está fazendo sobre um caso do Freud, que é o presidente Schreber, né? Que é um caso de psicose, assim, que foi, enfim, geralmente colocado nessa categoria, né? E que Flávio está pensando pela via aí de uma viagem iniciática, né? Como que isso que, por um lado, é um processo psicótico, por outro, é uma entrada nesse campo animista das forças, mas que se dá de um modo, também é um modo de uma catástrofe, diante das condições em que era um presidente de um tribunal, bem adaptado a uma sociedade, com seus fluxos muito organizados e biunivocizados. Então, esse acesso às forças não pode senão ser experimentado como enlouquecimento. Flávio está por aí, quer dar um comentário? Alguma coisa? Tô por aqui, João. Hoje precisei ficar como ouvinte aqui, não pude participar tanto. Estava escutando a aula, escutando vocês. Está combinado. Na segunda semana de dezembro, vou trazer, sim, esse texto que eu produzi. E acho que vai ser interessante aí para a gente pensar nas relações as possíveis relações, né, entre psicose, e xamanismo, né, ou uma ponte aí, né, que o próprio Schreber vive, né, no próprio corpo, entre psicose e feitiçaria, né. Mas aí trago mais, né, trago mais aí na segunda semana de dezembro, tá combinado, viu? Beleza. É isso, gente. Boa semana aí para todos e todas. Agradeço aí pela escuta e pelas contribuições. Foi muito bom.